todos, e com essa bela e difícil missão, que é passar um pouquinho da história de Bezerra. Não é fácil em uma hora resumir toda a magnitude desse espírito de luz. O ano era 3790 do calendário judaico. O local, em algum ponto entre a estrada que ligava Jericó a Jerusalém. Eram as duas mais importantes cidades do reino de Israel. E eram 10 dias antes do Pessach, da Páscoa judaica, e Jesus se encaminhava junto com seus apóstolos e um séquito de seguidores para ir até lá. Aproximadamente 10 dias, e à beira dessa estrada ocorreu um milagre. Caminhando por aí, Jesus escutou os apelos de Bartimeu, literalmente filho de Timeu, que era cego e que pedia que fosse feito um auxílio a ele. As pessoas mandavam ele calar, fique quieto, e ele continuava falando cada vez mais alto, pedindo: filho de César, me ajude. Jesus escutou o apelo, foi até lá, verificou: o que você quer, meu filho? Falou que ele era cego e ele queria voltar a ter a visão. Aí Jesus abre os olhos, ele abriu os olhos, passou a enxergar e disse: a tua fé te curou. E Bartimeu saiu. E essa história, claro, correu rapidamente. Perto daí, dessa estrada, vivia um homem muito rico, que era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, e quando ele soube dessa história, ele correu para ver esse evento, para ver o que estava acontecendo. Como ele era muito baixo, ele não conseguia ver. E também por ser considerado um pecador pelos judeus, por era um cobrador de impostos e falava com os romanos, ele não podia tocar nos judeus. Então a solução que ele fez foi subir numa árvore e de lá pôde avistar, a Jesus. Aqui ele está na árvore. No caminho, ao lado de Jesus, estava Levi. Levi também era um coletor de impostos e era, vamos assim dizer, ele era um funcionário na época anteriormente de Zaqueu. E como ele se converteu ao catolicismo, tornou-se um apóstolo, ele até mudou de nome, ele passou a ser Mateus, tá? Que seria presente de Deus. E ele apontou Zaqueu para Jesus. Os dois trocaram um olhar. Imagine só, você olhar a Jesus, né? E Jesus se aproximou e disse: Zaqueu, desça daí. Claro, imediatamente ele desceu e, falando com Zaqueu, disse: eu quero hoje ficar na sua casa. Pediu um abrigo. A população ficou exaurida, porque como um pecador, Jesus vai ficar na casa de um pecador, né? Mas assim o fez. Lá durante a ceia, Zaqueu contou a Jesus de que metade de toda a fortuna de recolhimento de impostos ele doava aos pobres. E que, se em algum momento ele tivesse feito algo que prejudicasse alguém, ele fosse injusto, que ele devolveria em 4 vezes. Tá? E 4 vezes. Aí Jesus olhou e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Passou a noite, dia seguinte, Jesus e seus apóstolos continuaram caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade em torno de 100 mil habitantes, mas que durante a Páscoa se reunia muita gente. E ficava em torno de 2 milhões de pessoas, um número bastante alto até nos tempos atuais. Imagine como é que isto era naquela época, né? Aí Zaqueu pediu para segui-lo, do que foi atendido. Ele acabou depois convertendo-se ao cristianismo, adotou o nome de Matias. Matias é um derivado de Mateus, tem o mesmo significado, presente de Deus. É como se falasse José, José, Joseph, Giuseppe. Estamos falando a mesma coisa em línguas de regiões diferentes, tá?
E como a época era muito comum que isso acontecesse, como Saulo tornou-se Paulo, Simão tornou Pedro, Levi tornou-se Mateus, e continuando, houve todo o episódio da traição de Judas, houve a crucificação e o suicídio, né? E com o suicídio de Judas Iscariotes, os apóstolos viram que vagou a presença de mais um dos apóstolos. Então abriu-se essa possibilidade e em torno de 120 pessoas desejavam ser passar a ser o 12º apóstolo no lugar de Judas. E foram feito uma seleção bastante criteriosa, foram eliminando, no final sobraram 2, José e Matias. À época costumava-se fazer um sorteio, foi o último sorteio que se fez com essa finalidade, na qual o sacerdote ficava deitado, era colocado um tabuleiro sobre o peito do sacerdote e lá sorteava para ver qual seria o escolhido. E Matias acabou sendo o agraciado e passou a ser o 12º apóstolo. O início dessa atividade missionária foi na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago em Jerusalém. Só depois de transcorridos muitos anos, após a epopeia da cruz, né, e que teve sua própria casa de atividades na cidade de Cesareia. Cesareia homenageia César, era onde morava, por exemplo, Pôncio Pilatos, onde vivia o núcleo político, né, do Império Romano na região. Posteriormente foi destruída pelos romanos, a casa, essa casa de benefícios que ele tinha lá criado, foi apedrejada, foi destruída, e ele foi para Núbia. A Núbia seria onde hoje na África, seria onde hoje é a Etiópia, aproximadamente. E lá ele criou a sua igreja e pregava lá sempre para os crianças, jovens, velhos, desvalidos. E ela acabou sendo incendiada. E segundo relatos, Matias teria perecido tentando salvar as crianças que lá estavam. Aí vamos para Quinto Varro e Quinto Celso. No século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e Quinto Celso. 2 encarnações sucessivas e imediatas do Espírito Matias, sendo diversas informações mediúnicas, ambas realizadas com o objetivo de regenerar a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do apóstolo de Jesus. Esse drama foi registrado por Emmanuel e Chico Xavier na obra Ave Cristo. Aqui, para lembrar a vocês. Quinto Varro, ele tinha adotado o pseudônimo de irmão Corvino e as funções deste na igreja de São João em Lyon, em homenagem ao amigo que morrera apunhaladas em seu lugar numa emboscada. Então ele substituiu o irmão Corvino, que era para ele ser morto, mas acabou perecendo no lugar dele, e ele assumiu esse trabalho lá na igreja de São João. Tempos depois, seu filho Tassiano, obcecado em perseguir os operários de Jesus, fez desaparecer pela violência do ódio o risonho lar dos meninos, destruiu. Dirigido pelo irmão Corvino, sem que ele soubesse que era, na verdade, o pai dele, né? Aí Quinto Varro foi preso, julgado como feiticeiro e morreu pelo gládio. Poucos anos depois desse martírio, o Varro novamente reencarna. Foi uma encarnação sucessiva, muito rápida, cuja missão dele era para continuar a missão de resgatar Tassiano para Cristo. Agora, ele se apresenta como Quinto Celso. Aos 7 anos de idade, ele já era possível vê-lo pelas ruas, cantando e tangendo o alaúde em praça pública. Era uma criança sozinha, indigente, né? Como pedinte. Mas as mãos do destino, no entanto, levaram o pequeno Quinto Celso aos braços de Tassiano como filho adotivo. Ele acabou sendo adotado pelo filho dele. Tanto ouve falar em Jesus, tanto de seus afetos pelo Quinto Celso, que ligando a mensagem de Cristo, que Tassiano finalmente se rende à palavra viva do Nazareno.
Só que eles acabaram sendo culpados, acabaram pai e filho sendo martirizados juntos como cristãos. No momento final, Tassiano disse: meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim. Agora eu também sou cristão, disse Tassiano a Celso nos momentos finais. Celso, então já a contorcer-se com o corpo em chamas, pronuncia a frase conclusiva da missão cumprida. Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! E morreram os dois de mãos dadas. Aí vamos para Parmênio, também motivo de um livro, que é de Ascensão na Casa do Benefício. No século V, reencarnava como irmão Parmênio, onde, como em outras vidas, mais uma vez, é martirizado pelo fogo. Irmão Parmênio, que já em idade avançada e abandonado pela família, que era anticristã, construiu esse recanto a que chamava de Casa dos Benefícios, para melhor cumprir os seus deveres de homem, cujo coração se represara dos ensinos divino mestre, abrigando sofredores de qualquer procedência. Novamente, crianças, jovens, inválidos e velhos. Nesta mesma época, havia em Roma duas meninas gêmeas muito belas, Ceres e Cecília. Ceres era uma menina mais difícil, era rancorosa, tinha suas fantasias de temperamento muito complexo. Já Cecília era uma menina amorosa, gostava da natureza, praticava a benemerência com espontaneidade do sentido e conquistava a simpatia por onde andasse. Não tardou muito para que a Cecília atraísse atenções do nobre romano Coriano Rufus. Logo casaram, em questão de 12 meses depois das bodas, foram agraciados com o nascimento de um filho que deram o nome de Pompílio. Coriolano e Cecília, porém, ignoravam que Apio Cláudius, que era um rico rapaz, era apaixonado pela Cecília. E ele fazia por tudo para tê-la, mas o casal estava muito bem, ela não tinha olhos para isso. Aí Cláudio procurou fazer o quê? Por interesse, se aproximou de Céres. Nesse período, o menino Pompílio ele foi acometido de escarlatina, que era erupções na pele, e a medicina lá da região não conseguia, de Roma, não conseguiu achar uma cura para ele. Aí ela, como mãe aflita, soube por uma amiga fiel de que na povoação de Posidônia havia um homem piedoso que não só abraçara o cristianismo, mas também se dedicava à sustentação de uma casa rústica em que hospedava os doentes e os infelizes. Tratava-se do irmão Parmênio. Isso era pelo ano 513 e ficava numa colina. Era escola lá, o templo e o recanto de cura para centenas de pessoas. Coriolano foi fazer uma viagem breve e nisso Cecília aproveitou, pegou o pequeno Pompílio e, junto com uma amiga, se dirigiram até esta casa, procurando a cura para o seu filho. Enquanto isso, na casa, a Ceres convidou o Cláudio para um jantar íntimo, acompanhado de uma serva, da Túlia, né, que ela ficasse lá junto, e eles se fartaram, beberam, e nesse acabaram se envolvendo. Quando retornou à casa, Coriolano foi informado pela serva do ocorrido, sem deixar claro de quem lá estava, era Cecília ou ela Ceres. Isso fez com que Coriolano ficasse muito enraivecido com aquela situação, juntou um exército, onde vários homens brutos, né, que tinham com sede, e foram com essa legião, com os cavalos velozes, e foram até essa casa de benefício. E lá chegando às sombras da noite. Ele foi informado pelos guardas do local de que não poderiam perturbar os doentes, que lá estavam já repousando. O que muito enraiveceu a Coriolano, que mandou que fosse queimado de todos os lados. Então lá, o fogo de forma muito rude, irmão
O irmão Parmênio e vários dos internos lá pereceram queimados por esta raiva. Depois descobriu que não era nada disso, mas não existia, naquela época não existia pena por erros nesse sentido, né? Simplesmente aconteceu. E Parmênio e a casa dos benefícios não passaram de um monte de cinzas fumegantes. Aqui nós vamos para Carlos Felipe I, dando ressalto à noite de São Bartolomeu, isso 1572. 1572, um pouquinho antes, 1550, havia muitas brigas na França entre os huguenotes e os católicos. Os huguenotes seriam os protestantes. E eram mortes, eram traições, era algo bem, bem violento. Em 1572, foi combinado, foi planejado haver um matrimônio na qual Henrique de Navarra, que seria um rei protestante, casaria com Margarida de Valois, que seria uma católica. Era a forma de tentar apaziguar e conquistar a paz. Porém, a Margarida Valois era irmã de Carlos IX, que eram filhos de Catarina de Médici, mulher muito raivosa e muito católica, descendente dos reis Felipe e Catarina de Aragão, da Espanha. Ela não aceitou isso e fizeram a traição. Durante o casamento, não era para, inclusive, para o rei entrar na igreja, na Catedral de Notre-Dame, mas sim num balcão fora. E vários convidados huguenotes, vários protestantes lá se fizeram presente, a nata da sociedade, né? Muitas pessoas ricas, e elas foram trucidadas. Foram traídas, em torno de 3.000 pessoas foram mortas nessa oportunidade. O rio Sena estava tingido de sangue. Na França toda foram dezenas de milhares de pessoas mortas. Tá? E aqui agora tem uma informação de Ivone Pereira, que ela, numa entrevista que ela deu, ela contou que Chico Xavier disse a ela que ela tinha sido filha de Bezerra. Aí ela não acreditou. Ele disse, tenho certeza do que estou falando. E quando recebeu o livro Nas Voragens do Pecado, ela teve a intuição de que o Dr. Bezerra estava ali. Ele foi um dos personagens massacrados na noite de São Bartolomeu. Ele era Carlos Felipe I, ou Carlos Felipe de Bretencourt de La Chapelle, né? E ela, como filho dela, ele era médico, coincidência, ele também é médico, pereceu pelo fogo, assim como ela. Tá? Todos esses nomes que eu citei para vocês, Zaqueu, Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio e Carlos Filipe I, são os vários nomes da mesma individualidade, que mais tarde iria se chamar Bezerra de Menezes. Todos eles comprovados por médiuns reputados, por espíritos também extremamente confiáveis. Antes de reencarnar, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante já tinha sido designado pelo plano espiritual para levar a cabo a missão de semear no solo fértil das terras brasileiras a semente do Evangelho restaurado, representado pelo Espiritismo, para mais tarde unir, sob a mesma bandeira, todos os seus integrantes. Foram as seguintes as palavras do nome espírito Ismael. Descerás às lutas terrestres, tendo por objetivo concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Agruparás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos altos propósitos de reforma e de regeneração. Não precisamos de te explicar quão delicada é a tua missão, mas se observares plenamente o código de Jesus e contando com a nossa assistência espiritual, pulverizarás a base da perseverança e da humildade todos os obstáculos, consolidando o início da nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho.
E se a luta vai ser grande, lembra-te que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E foi com este fim que Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante regressou à superfície terrestre. São informações contidas em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier em 74. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue. Hoje é município de Jaguaretama, que é no sertão do estado do Ceará, a cerca de 250 quilômetros da sua capital, Fortaleza. Lá havia um complexo de fazendas, sendo a Santa Bárbara pertencente a seu avô, o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, onde passou muito de sua infância. E a Fazenda das Pedras, que era de seu pai, o Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, casado com sua mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Ele era descendente de uma antiga família de ciganos fazendeiros, de criação ligados à política e ao militarismo, e do rico comerciante original da cidade de Porto, em Portugal, o cristão novo Belchior da Rosa. Então ele tinha uma descendência judaica. Cristão novo era chamado o judeu que se convertia ao catolicismo, né? Então ele assim era chamado. Mas mesmo assim eles eram muito perseguidos. Portugal, até 3 gerações depois da sua conversão, eles ainda consideravam e havia as perseguições. Ele iniciou sua vida estudantil em 1838 e aos 7 anos de idade ele ingressou na escola pública da Vila do Frade, que era adjacente ao Riacho de Sangue, era bem próximo, e em apenas 10 meses ele absorve todos os conhecimentos que o seu próprio professor detinha, demonstrando a sua fulgurante inteligência. Seu pai e seu avô eram ligados ao Partido Liberal, e um político ligado à família Bezerra de Menezes, era um Bezerra de Menezes, inclusive, ele na época era vice-presidente da província, equivalente hoje a um vice-governador, ele foi assassinado. Então, com 11 anos, e devido a perseguições políticas, a sua família muda-se para o Rio Grande do Norte, uma região chamada Serra dos Martins, que hoje é a cidade de Martins. Aí, na antiga Vila Maioridade, é matriculado na Escola Pública de Latinidade, dirigida por jesuítas. Em apenas 2 anos, se torna tão fluente em latim que chegava a substituir seu professor durante a ausência e os impedimentos de seu mestre. Em 1846, a família retorna à província do Ceará, fixando residência na capital Fortaleza. Aí Bezerra foi matriculado no liceu, com acompanhamento do seu irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico. Ele efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará, e tornou-se fluente em espanhol, latim e francês, além de ser muito bom em matemática. O irmão dele era 20 anos mais velho, e era professor lá também, e o outro irmão dele também, que eram mais velhos, foram seus professores. Pessoas muito íntegras, né? Nesse período, o seu avô ele foi condenado à morte, porque ele participou da Confederação do Equador. Foi uma conspiração liderada por Frei Caneca, em Pernambuco, mas que depois se espalhou por boa região do Nordeste e que criticava a forma com que havia o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Então e a época também, vamos falar em segunda década de 1820 a 1830, surgiram as várias países foram sendo criados ao longo da América, da antiga América Espanhola, e foi surgindo, tornando-se repúblicas, enquanto que aqui nós estávamos com uma monarquia e isso era motivo de crítica. E se pleiteava fazer o Brasil uma república, isso em 1830 e poucos. E o seu avô foi condenado à morte, por ter participado disso.
Só que posteriormente a pena de morte ela foi convertida ao degredo. Ele deveria ir para o interior do Maranhão. Então, mas ele nunca chegou a cumprir essa pena, que no transcorrer desta ida ele acabou falecendo, né? Então, o seu pai, o capitão de antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, homem severo, porém muito honesto e a toda prova de ilibado caráter, tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Devido à política e ter bom coração, ele comprometeu sua fortuna para ajudar parentes e amigos. Quem necessitava podia ir lá que o pai dele ajudava, colaborava. Chegou um momento que o pai dele percebeu que os débitos igualavam os seus bens. Então ele procurou os credores e lhe propôs entregar tudo o que possuía, e o que era suficiente para integralizar a dívida. Os credores, porém, a sua maior parte eram amigos e parentes, recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse quando pudesse. O velho honrado insistiu, porém não conseguiu convencer os credores sobre esta resolução. Por isso ele, por si mesmo, ele disse, eu só vou ficar aqui como mero administrador e só vou tirar o que for necessário para a manutenção da minha família. E assim passou das riquezas às privações. Nesse período, Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai, que nesse momento enfrentava dificuldades financeiras, não poderia pagar-lhe os estudos. E foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Levou consigo a importância de 400 mil réis, que foi coletado entre os parentes para que ajudasse ele nessa empreitada. A família, que da abundância passou as privações, perdeu nesse momento o patriarca, que desencarnou neste mesmo ano, no dia 29 de setembro de 1851, de febre amarela. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Estudava Direito e Matemática na biblioteca como hobby. Depois, à noite, ia estudar Medicina. O passatempo dele era estudar. Dava aulas particulares de filosofia e matemática e, como não podia comprar livros, ele estudava nas bibliotecas, mas sempre tirou ótimas notas. Ele nunca tirou nota baixa, ele sempre teve o máximo de notas. Ele se esforçava muito. Aí que nesse período aconteceu um caso digno de registro. Ele estava em sérias dificuldades financeiras e precisava de uma quantia de 50 mil réis para pagar as despesas da faculdade e da casa. Ele já estava, uma das poucas vezes que Bezerra se desesperou na vida. Ele já não sabia o que fazer. Foi quando ele bateu a porta, um jovem que pediu a ele que ele precisava ter aulas de matemática. Bezerra, a princípio, refugou, disse que não queria, mas diante da insistência, ele disse, então você me dá uma semana para eu me preparar, vou na biblioteca, vou revisar uns livros, vou voltar a ter a informação e podes vir aqui e a gente vai dar início, então, combinado o valor. Aqui o jovem que lá estava disse, olha, eu vou pagar adiantado. Está aqui, 50 mil réis, eu vou pagar adiantado para eu não gastar. Novamente, Bezerra não quis, mas diante da insistência, ele recebeu o dinheiro e uma semana depois era para iniciar as aulas. Este pseudo-aluno nunca mais apareceu. E o valor salvou ele nas despesas que eram necessárias, né? Aqui está com o residente, né? Eu já tinha falado para vocês. Em 1856, ele graduou-se. A tese dele foi diagnóstico do câncer. Defendeu sua tese de presença de nada menos do que o imperador Dom Pedro II e do chefe que seria Marquês de Abrantes, que seria o chefe do poder à época no Rio de Janeiro, né? Nesse ano, ele se filiou ao Partido Liberal. Na época havia dois partidos, liberal e conservador, né? O conservador era monarquista, defendia
bastante o império, defendia ainda a escravatura, tinha muitos fazendeiros fazendo parte, e o liberal já era mais os abolicionistas que desejavam acabar, era mais liberal, até ansiavam no futuro até mesmo a república, né? Ele não tinha muito interesse, mas ele sempre considerava a política como algo necessário, que nós temos que ser político. Isso aqui é uma frase dele. Ó. O voto é como uma oração. Temos que ter respeito pelo nosso voto, pois temos que ter respeito pela terra na qual a gente nasceu. Aí houve as eleições, ele acabou sendo eleito, né? E a princípio ele não pretendia ser candidato, mas a sua esposa, insistiu tanto para ele ser candidato, né? Insistiu tanto para ele ser candidato, né? E ele acabou depois se elegendo. Mas daí, em 1857, ele candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento. Então, aprofundou os estudos que ele tinha referente ao câncer. Neste mesmo ano, passou a colaborar na revista Sociedade Físico-Química. Mais tarde, Bezerra de Menezes foi responsável por divulgar a tabela periódica no Brasil, que à época tinha sido criada em 1869 por Dmitry Mendeleev, que é um russo, que fez a tabela de química e que ele procurou também colocar e difundiu a tabela química aqui. Aí nisso ele teve uma ideia genial. Ele abriu 2 consultórios, né? Com um colega, o consultório no centro do comércio, que era a área mais rica. Geralmente ele lá ficava espantando mosca, porque havia poucos clientes, ele não era conhecido. E em casa tinha outra clínica que ia crescendo, pois era de pessoas que não tinham condições de pagar. Ele nunca abandonou essa clientela pobre. Ele foi, ao contrário, crescendo ao ponto de não lhe dar tempo nem para comer. Se não lhe pagava, dava-lhe o mais glorioso dos títulos, que ele era o médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Missionário que sempre fora, um dia, ao atender uma mulher, prescreveu os remédios. Ele disse que poderia comprá-los ali mesmo, ao que essa respondeu que não havia condições, não teria como fazer, quanto mais comprar remédios. Ele procurou verificar o que tinha no bolso, não tinha nada, ele viu ao redor, nada achou, e ele então pegou seu anel de formatura, tirou do dele e deu a ela. Apesar dela, a princípio, refugar, eles têm mais utilidade contigo do que comigo, né? Também tinha no consultório da farmácia Cordeiro, de propriedade do seu grande amigo José Guilherme Cordeiro Bezerra, realizou um trabalho do Senhor, que era até hoje ecoa na espiritualidade. Ele dedicava-se unicamente aos pobres. Então lá ele, na farmácia, ele consultava as pessoas, o que fosse preciso, comprava os remédios aí, só que muitas vezes as pessoas nada tinham e Bezerra ia acabando endividando o amigo da farmácia, mas eles fizeram esse trabalho e às vezes alguém conseguia ajudar, pagava alguma coisa, né? Ele costumava dizer aos seus íntimos que ali aprendia todos os dias uma verdadeira página da geologia humana. Toda a crosta social estava ali representada e podia ser estudada, tal qual o geólogo estuda as estratificações de um terreno multissecular. Tinha pessoas de todas as classes sociais, homens, mulheres, jovens, velhos, pessoas com dificuldade, e lá ele podia atender a todos. Ele sentia de um de seus casos mais íntimos, lia-lhes os pensamentos e sentimentos, traduzia-lhes a angústia, os problemas econômicos, morais, era psicólogo, ele dava esse apoio também. E receitava pelo coração e pela mente. Pelo coração, conselhos, vestidos de emoção e ternura, acordando nos consulentes o cristão que dormia pela mente, e homeopatia, águia fluídica e paz. E finalizava pedindo que cada um tivesse as mãos no lar, o grande livro, o Evangelho, que o lesse com alma, com sinceridade e confiança no seu autor, nosso Senhor Jesus Cristo. E os resultados eram sempre os mais promissores.
Cada doente deixava seu consultório satisfeito, melhorado, pois que havia deixado lá dentro o seu peso, a sua tristeza, algo que o oprimia. Aí ele deixou para os seus colegas o retrato do verdadeiro médico que deseja fazer da medicina um apostolado. O médico não tem o direito de determinar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto. Quando um aflito lhe bate à porta, ou que não acorde por estar em visita, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, ou que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Este é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade, que ele veio fazer uma visita e que lhe trazia a única ajuda que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá no vai e vem da vida. Isso aqui está em Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Ele reproduz essa fala de Bezerra. Em 6 de novembro de 1858, ele desposa Maria Cândida de Lacerda. Ela, à época, com 14 anos. Tá? Com ela teve 2 filhos, Adolfo e Antônio. Adolfo era o primogênito, como se tinha para uma tradição, você botar o nome, o Júnior, né? O Júnior. Porém, em 1863, ele teve um momento muito triste na vida dele, que ela faleceu. Em 20 horas ela teve febre tifoide e faleceu. No seu casamento, lá estiveram presentes o então governador do Rio de Janeiro, Borges de Vasconcelos, e como sempre, ele era uma pessoa já muito notória, muito conhecida, né? Começaram a convencê-lo a fazer política, a entrar na política, coisa que ele não quis. Ele dizia, eu sou um homem político, mas não quero ser político. Aí depois, com muita insistência, ele não aceitando, eles foram falar com a dona Mariquinha, como era chamada a esposa dele, e ela acabou apoiando a ideia, e ele, como sempre, o homem é o último a ter a palavra, né? Eu vou fazer o que a minha esposa diz. Ele acabou sendo candidato. Mas ele disse que ele não iria fazer uma campanha, não iria ser intenso na campanha. O que aconteceu? Foi eleito. Uma fragorosa o número de votos, ele acabou sendo eleito, né? Então, em 63, ele ficou com os 2 filhos pequenos, 3 e 1 ano, ficou muito perturbado, ficou com a mente bastante perturbada, e em busca da consolação ele passou a ler a Bíblia com frequência. Lá no consultório, próximo tinha uma livraria muito famosa, e à época a Bíblia recém tinha sido traduzida do latim para o português. Era em 2 tomos e era repleta de gravuras, que era de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, então era uma belíssima obra, e ele procurou ler e começou a acalmar, passar a ter serenidade, ter paz no espírito, e a partir do momento que ele começou a ter paz no espírito, ele começou a ver tudo que estava ao redor, as crianças sendo cuidadas pela vovó materna, né? A mãe da Mariquinha. Também viu que lá estava auxiliando a irmã da Mariquinha, a Dodoca, também à época já com 14 anos, que ajudava a cuidar dos filhos. E começou a ver com outros olhos a Dodoca, né? E aí, a 21 de janeiro de 1865, ele casa em segundas núpcias com a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, tia amorosa de seus filhos, chamada de Dodoca, irmã materna da sua primeira esposa, com quem teve mais 10 filhos. Deu certo, né? Deu certo. Com quem ficou casado por 35 anos. Dodoca, ela desencarnou 9 anos depois de Bezerra, e as suas últimas palavras eram Jesus e Bezerra, Jesus e Bezerra, Jesus e Bezerra. Tá? Então, tal foi a ligação que eles tiveram. Ela tornou-se espírita e foi uma grande apoiadora
do Bezerra. Tá? Ao longo de sua trajetória existencial, o bondoso médico cearense passou por provas acerbas. Além da sua primeira companheira, Mariquinha, desencarnada na época com apenas 19 anos, ele assistiu ao desenlace de 5 filhos. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes, deixa eu ver, aqui temos aqui, ó. Aqui temos aqui, ó. Assumiu os filhos, está aqui a relação dos filhos. Maria Cândida. Essa foto aqui aparece Bezerra de Menezes com o primogênito, Adolfo, do primeiro casamento, e a primogênita Maria Cândida, do seu segundo casamento. Sucederam Ernestina, Carolina, Otávio, Cristiana, José Rodrigues, Francisco da Cruz, Aildinha, Maria de Conceição e Consuelo. Todos eles têm apelido. O Otávio era o barão. Eu acho que vocês podem ver que poucos tiveram uma vida longa, né? Vários pereceram aqui a Consuelo com apenas 3 aninhos, que era a caçula da família, e xodó do Bezerra. Teve um exemplo aqui da dedicação de Bezerra para com a medicina. Aqui depois temos a parte da dedicação com a medicina, que a filha dele estava doente, a esposa chamou ele, preocupada com o que estava acontecendo, e nisso bateu à porta uma mãe desesperada cujo filho estava doente. E ele parou, ficou em dúvida o que fazer, foi lá e disse: Jesus, em tuas mãos deixo o meu filho, que eu vou... E saiu para auxiliar a outra criança, né? Também a adolescente disse que não podia deixar de atender a quem chama, de modo que entrega a filha a Jesus e vai até o outro enfermo. Ao retornar a casa, esperava encontrar a filha morta, mas a doença passou completamente. Aí ele disse, concluiu então, que Jesus é melhor médico do que ele. Aqui temos uma parte da vida política dele. Vereador eleito, reeleito depois de 65 a 68. Depois disso ele não se candidatou, com uns 4 anos afastado. Ele teve uma vida política em torno de 25 anos. 20 exercendo o cargo. Novamente foi vereador, deputado provincial, que equivaleria a um deputado federal hoje em dia. Em 1867 foi eleito deputado geral, correspondente a deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Só que a Câmara foi dissolvida com a subida dos conservadores ao poder. Aí Bezerra continuou dirigindo outras atividades para realizações que beneficiassem a cidade. Foi presidente da Câmara, que seria o equivalente ao prefeito, e depois novamente deputado provincial até 1885, quando ele encerrou a sua vida política. Ele incentivou a criação de maternidades, escolas mistas para meninos e meninas, até aquela época eram separadas, calçamento de ruas. Ele tinha uma preocupação muito grande pelo lado sanitário, com a saúde, então ele tirou o matadouro que ficava na Praça da Bandeira, levou para Santa Cruz, afastou. Com a Baía de Guanabara também fez um belo trabalho, procurando dar uma melhor qualidade aos ribeirinhos, né? Então, ele sempre teve uma preocupação social muito grande. Aí vamos aqui para a parte dele como escritor. Em 1869, ele lança o opúsculo A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem Danos para a Nação. Isso foi publicado pela Tipografia Progresso, no Rio de Janeiro. Ele não só defende a liberdade aos escravos, mas também a inserção e adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Até hoje a gente ouve muito se falar da forma como houve a abolição da escravatura, em que os escravos eles tiveram direito a uma liberdade, porém nada foi dado de possibilidade deles terem uma vida digna. E ele já tinha ideias de como fazer para que também não houvesse um prejuízo aos fazendeiros, de como poderia ser feito. É claro que isso acabou não sendo seguido e o resultado nós todos já sabemos como aconteceu, né?
Ele foi redator também da Reforma, que era um órgão liberal no município neutro. O município era chamado Rio de Janeiro, porque tem o Rio de Janeiro capital e o município. E de 1869 a 70 ele foi redator do jornal Sentinela da Liberdade. Ele criou esse jornal Sentinela da Liberdade. Então ele se dirigia um libertário. Ele se autotitulava. Era uma pessoa que ele queria que nós seguíssemos os melhores exemplos que havia pelo mundo, como a Inglaterra, que já havia acabado com a escravatura, entre outros. Ele escreveu outras obras, como... Já está lá? Opa, volta lá. Vamos lá. Aí, empresário, volta mais um pouco. Aí, volta. Aqui está a relação de alguns livros que ele escreveu como encarnado, né? Casa Assombrada, A Loucura sob o Novo Prisma. Esse livro aqui, ele tomou muito como base a situação do filho dele, tá? O Adolfo. Estava sendo diagnosticado como louco, estava tendo comportamentos bastante difíceis, porém foi chamada a atenção dele de que ele deveria verificar que ele havia melhoras, ele melhorava, o filho, tinha hora que estava bem, depois piorava. Foi chamada a atenção, se ele fosse louco, ele seria sempre louco. E ele dava sinais de que melhorava. Isso então demonstrava de que ele na verdade estava sendo obsediado. E ele acabou, esse livro trata muito sobre isso, o filho dele acabou sendo tratado, sendo curado, porém, devido ao desgaste que houve, ele acabou falecendo um pouco depois, com 25 anos. Mas se descobriu que foi devido, ele era obsediado e não louco. A doutrina espírita com filosofia teogônica, Casamento e Mortalha, Pérola Negra, um belíssimo romance, tratando de uma escrava, ambientado no Ceará, depois Pará e Amazonas, belíssimo, recomendo. Lázaro o Leproso, Os Carneiros de Panúgio, História de um Sonho e Evangelho do Futuro. Muito interessante esse Evangelho do Futuro aqui. Ele faz um exercício poético de colocar como é que seria o futuro, né? Hoje a gente chama de ficção científica, né? Mas ele já estava tendo uma visão. Aí entramos na parte Bezerra, empresário. Ele foi um homem muito rico. Ele, se fosse em termos atuais, ele podia ser um bilionário. Ele teve mais de 40 empreendimentos. Aqui são apenas alguns. Ele foi presidente da Companhia Carril Urbanos de São Cristóvão, que eram os bondes que tinha lá. Presidente por 2 anos da Companhia de Seguro Mútuo contra o Fogo. Claro, alguém que teve encarnações na qual ele sempre padeceu sob o fogo, é natural que ele teria uma companhia contra o fogo, né? O mote da companhia era queimou, pagou. Era, dentro da honestidade dele, ele não admitiria que isso não acontecesse. Ele criou a Companhia da Estrada de Ferro Macaé a Campos e detinha a concessão do Porto de Macaé. Para 50 anos. Durante 50 anos ele teria a concessão do porto. Seria isso. Imagine hoje o que ter uma concessão num porto de Itajaí, uma porto. Só que ele tinha um problema, quer dizer, problema na visão dos políticos, né? Ele era um homem íntegro, ele não se corrompia e ele não admitia fazer qualquer conchavo. Então, naturalmente, as pessoas queriam alguma coisa. Era para sair uma unidade da Estrada de Ferro, queria para Minas Gerais, até o Vale do Rio Doce, que acabou não acontecendo. Foram sabotando ele, foram prejudicando. Chegou a ter navio. Teve navio. Depois esse navio era para transporte de mercadoria. Ele acabou naufragando em 1891. E o nome do navio era Bezerra de Menezes. Uma curiosidade sobre Macaé. Em 1855 foi a última vez que a pena de morte no Brasil foi aplicada. Houve o Monte Coqueiro, que seria um fazendeiro com várias fazendas. Ele foi acusado de ter matado 8 pessoas numa das suas fazendas. Ele alegava inocência e foi usado contra ele vários depoimentos, inclusive de uma escrava que era uma líder feiticeira, e
e foi dito como ele sendo culpado, e ele foi acusado, ele foi condenado à morte, seria enforcado, e foi pedida clemência ao imperador Dom Pedro II, que foi negada a graça, não aceitou. Na noite anterior ao enforcamento, Monte Coqueiro recebeu a visita de um padre, na qual ele confessou dizendo quem era o culpado, que na verdade ele tinha se envolvido com uma mulher casada e que, amando desta pessoa, mataram essa família para querer incriminá-lo, tá? Mas ele quis preservar a moça e acabou ele sendo acusado. No dia seguinte, já no local onde ele iria ser enforcado, ele lançou uma praga sobre Macaé. Diz que durante 100 anos nada iria dar certo naquela cidade. Nada iria dar certo. E por incrível que pareça, então parece o próprio macaense, ele não acreditava que aquilo fosse dar certo. E tudo que se tentava fazer lá não funcionava. E quando dá o ano do 100º ano, em 1955, a Petrobras descobriu o petróleo lá. Então para o macaense, eles consideram isso realmente que houve a praga do Monte Coqueiro. Mas foi apenas talvez até as próprias pessoas não tinham a confiança, não tinham a fé, e eles acreditavam naquela maldição, e isso acabou acontecendo mesmo, né? Vamos ver o que mais. Essa companhia Carris Urbanos chegou a ter 150 bondes, 2.000 animais e 600 empregados. Você olha o tamanho da empresa, né? Aí, outras atividades, o doutor Bezerra foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, sócio e benfeitor da Sociedade Propagadora das Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficente Cearense. Por má vontade e perseguição do governo imperial, em virtude da independência de caráter, foram-lhe negados todos os meios de desenvolvimento da empresa, obrigando-lhe a sacrifícios tais que sua fortuna foi completamente arruinada. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, não para coroar de glórias que perecem, mas para trazer sua mensagem à imortalidade. O Espiritismo, qual novo maná celeste, já vinha atraindo multidões de crentes, e todos saciando a sua missão de consolador. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecido a Bezerra um exemplar pelo seu amigo, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultava, à época, sob o pseudônimo de Fortúnio. Aí foram palavras do Bezerra contando como se deu esse acesso à leitura do livro. O Joaquim Travassos deu na cidade e ele morava na Tijuca. Isso era 1 hora de viagem de bonde. Então ele embarcou com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, ele disse comigo: olha, não hei de ir para o inferno por isso, né? Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando eu tenho estudado todas as outras escolas filosóficas. Pensando assim, ele abriu o livro e prendi-me a ele. Como acontecera com a Bíblia, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. O que estava lá, ele entendia como tal, né? Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Aí, em 17 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, declarou-se formalmente espírita, o que causou grande alvoroço devido à sua grande notoriedade à época. Naquele mesmo dia nascia uma de suas filhas, a Eudinha. Ele arranjou uma briga com a família, o irmão dele, que era um católico fervoroso, inclusive, e tornou-se o patriarca da família com a morte do pai dele, né?
Ele até disse que ele não era mais pertencente à família Bezerra de Menezes. Só que o Bezerra escreveu depois uma longa carta encaminhada para o irmão, dizendo para que ele acreditava em Jesus e que ele seguiria firme nesse propósito. Fundada a Federação Espírita Brasileira em 1884, Bezerra ele não quis escrever-se como um dos fundadores, embora ele fosse amigo de todos os diretores e sobremaneira admirado por eles. Todas as pessoas gostavam muito dele, mas ele não quis ser considerado como um dos fundadores, mas lá estava presente. A maior e mais célebre coleção dos artigos espíritas na imprensa brasileira tem início em 9 de outubro de 1887, no jornal O País, então o maior da América Latina, com uma tiragem de 25 mil exemplares, por iniciativa da União Espírita do Brasil. O Dr. Bezerra recebe o encargo de dar sequência ao esforço inicial alguns dias mais tarde, começando a série Estudos Filosóficos, a 27 de outubro do mesmo ano. Ele assinava os artigos como Marx, mas Bezerra afirmava que, não que ele usava um pseudônimo, todo mundo sabia que era ele, mas ele dizia que Jesus e Kardec eram o máximo. Ele era apenas um acrônimo deles, era apenas o Max, né? Enaltecendo sempre as figuras de Jesus e Kardec. Ele escreveu em jornais como O País, redigiu o Sentinela da Liberdade, como eu já citei, os Anais Brasilienses da Medicina, colaborou na Reforma, na revista da Sociedade Físico-Química, foi citado antes lá, né? E daí por diante Bezerra foi um incentivador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como previsto. Em 1895, reassumiu a presidência da FEB. À época, a federação estava um pouco conturbada, porque havia duas correntes de opiniões e ele reassumiu como sendo talvez, naquele momento, o único que pudesse apaziguar este momento. Em 1895, nasceu a sua menina caçula, ele com 61 anos, a Dodoca com 45, ele teve mais... Era fogo, era danado, né? Ele, a princípio, ele não aceitou de pronto, né, a ideia, mas como teve a relutância, a Bittencourt Sampaio asseverou que o trabalhador é sempre amparado, para ele não se preocupar que ele ia sempre ter auxílio. E a federação pode estar errada na sua propaganda doutrinária, mas como possui assistência aos necessitados, basta que por si só para atrair a ela as simpatias dos servos do Senhor. Então a caridade, havendo, afastaria todo o mundo de pecados. Aos 69 anos, em 5 de janeiro de 1900, ele sofreu um derrame. Ficou completamente imobilizado de cama, sem poder falar nem trabalhar, preso num quartinho que tinha apenas uma cama e uma cadeira. Apenas seus lindos olhos verdes se moviam e falavam naquela linguagem misteriosa da expressão nascida da pureza de seu coração e da grandeza extraordinária de sua fé de apóstolo. Recebia visita todos os dias, apenas um de cada vez, que nada diziam, para que ele não tivesse que responder. Todos sabiam na penúria que ele vivia, mas tinham medo de oferecer e serem recusados, do modo que ele deixava o dinheiro debaixo do travesseiro, desde grandes notas até pequenos tostões. Depois de 4 meses, ele desencarna às 11 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 1900, com 69 anos, tendo ao seu lado a dedicada companheira de tantos anos, a Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se de uma comissão para angariar donativos visando a possibilitar a manutenção da família. A comissão fora presidida por Quintino Bocaiúva, que era o redator do jornal O País. 11 de abril de 1900, 11h30. O seu corpo desceu à sepultura no dia 12, às 14 horas, uma quinta-feira. Às 19 horas tinha sessão no centro. Adivinha quem estava lá? Bezerra já se manifestou, já esteve lá. E os seus antigos companheiros, ele já
determinou o trabalho que cada um deveria fazer, né? Cada um deveria fazer para conseguir, com o espiritismo, não deixar cair, e todos os lá presentes deram continuidade. Um deles até saiu do centro, ele foi para Minas Gerais. Ele mudou de cidade, na verdade, ele continuou espírita, foi para Minas Gerais, radicou-se na cidade de Sete Lagoas, que fica ao lado de Pedro Leopoldo. Lá ele foi chamado do centro para tratar de um caso de obsessão de uma senhora, Dona Carmen Perácio. Alguém lembra do nome dela? Carmen Perácio. Foi levado para seu marido, José Hermínio Perácio, e ela se curou nas mãos desse espírita lá, que antigo amigo do Bezerra. Pouco depois, alguns anos depois, uma moça também obsediada foi levada lá para ser curada, que era irmã de Chico Xavier, que fez com que o Chico acreditasse e adentrasse ao espiritismo. Eu vejo como assim o universo conspira para que tudo desse certo, né? Foi essa desobsessão da irmã de Chico que fez com que ele desse logo e entrasse com esse belo trabalho. Por ocasião de sua morte, se pronunciou Leon Denis. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo. Aí depois, já como desencarnado, foi perguntado ao Bezerra qual foi a maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que ele dissesse que você já se encontra na vida espiritual. Havendo atravessado a porta da imortalidade, agora a Bezerra desperta feliz. Chegaram os familiares, os companheiros queridos de ordens espirituais, que me vinham saudar. Mas ele ouvia um murmurinho, e ele perguntou, parecia vir de fora, ele perguntou a Celina: o que é isto? Venha ver, Bezerra. Ajudando a erguer-se do leito, amparou-me até a escada. Ele viu pela janela uma multidão que acenava. Com ternura: quem são, Celina? Perguntei. Não conheço ninguém, quem são? São aqueles que você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e que a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, uma ferida enxaga viva. São os esquecidos da terra. Eu sabia que essa parte era difícil. Os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que eu venho saudar. É o pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, minha filha, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorremos. E Bezerra prossegue até hoje, vinculado ao planeta Terra, abençoada escola de almas, trabalhando por auxiliar a todos nós que trazemos dificuldades diversas e imperfeições inúmeras. Seus irmãos de retaguarda, e através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, a trombeta de Cristo, o arauto do Evangelho, nosso querido benfeitor Dr. Bezerra, como carinhosamente é conhecido, comparece em alguns eventos espíritas, trazendo suas palavras de consolo, de estímulo e orientações para que tenhamos certeza de que realmente o mestre dos mestres, o amigo dos não tão amigos, Jesus, não nos deixou órfãos.
Obrigado. Essa é uma das frases de Bezerra. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores.